Curso Sempre. Inteligência em concursos. Muito bem, pessoal. Hoje só os guerreiros, né? Os aprovados. E você, é lógico, tirou essa bunda da cama, né? Pegou uma cadeira, sentou, pega o caderno, canetinha colorida de todas as cores, lógico. Lápis, caneta, borracha, tudo. E copiar o negócio. Bom, pessoal, vocês querem passar no negócio então? Olha, começou o negócio já. Começou a cair caneta. Quando cai caneta, tudo bem, né? Então, vejam. Federal do Paraná é uma prova fácil para quem sabe. Para quem não sabe, qualquer coisa é complicada. E só vai passar realmente quem for muito bem em português, de preferência gabaritar português. Só 5 questões? Vai ter que fazer 6 então de 5. É verdade. Porque a primeira coisa... São quantas questões de português no total? São 5 questões. Vai ser tranquilo. Só tem uma coisa. Se perder uma, perdeu a vaga. Você sabe que a diferença vai ser feita no português. Porque a maioria dos candidatos exatamente não está estudando o quê? Português. Tá todo mundo estudando parte específica e a legislação, e a diferença vai ser feita no português e na matemática. Essa é a questão. É aí o diferencial. Isso é experiência para concurso público desde 1990. Eu dou aula para pré-vestibular desde 1987. Essa carinha de 19 anos aqui é onde eu gasto todo o meu dinheiro. Né? Quem é que tem minha idade com esse perfil? Chegou, Tadeu? Tadeu, sentando aí por quê, Tadeu? Você nunca senta ao lado de mulher? Tadeu tá dando. Tadeu tá dando. Tá gravando. Então, o Brasil inteiro vai saber. Né? Então, a maioria, qual é o pensamento que se tem primeiro? Português eu sei, eu falo, eu vou lá e resolvo. E é exatamente porque você fala que você dança. Porque o que é cobrado numa prova? A diferença entre a fala e a escrita. Nós temos uma mania de falar, por falar nisso, assistiram o jogo ontem? Errado. E assistiram ao jogo. Então, só para se ter uma ideia, eles vão cobrar essa diferença entre a nossa fala, que é errada, e a escrita, que é a formalidade. Então, a gente precisa pegar uma parte básica, e se não pegarmos a parte básica, fica complicado. Primeiro, alguém pode me dizer quantas classes gramaticais nós temos? Quantas classes gramaticais? 5? É para chutar, né? Quem chuta bem é Ronaldinho e Alex. Ninguém mais quem chuta bem hoje em dia. Aí o Rogério Ceni lá. Nós temos 10 classes gramaticais. 10. Isso em comum acordo entre os gramáticos, alguns acham que tem mais. E alguns acham que são 9. Nós precisamos saber 9. Porque são importantes dentro da articulação sintática, quando você vai ler um texto. Não adianta você ler a vida inteira e não saber gramática. Você não entende o texto. Se você não sabe pontuação, você não sabe orações subordinadas, se você não sabe o que é uma concessão, uma oposição, vai passar a vida inteira lendo. E acha que erra porque precisa de um curso de interpretação de texto. Bom dia. Não. Você precisa saber a estrutura do texto, como se monta um texto, na verdade, para poder entender o que o autor quer dizer. Tá? Porque existe uma diferença em eu assistir o jogo e eu assistir ao jogo. Se eu não sei a diferença entre os dois, o que acontece? Eu não entendo o que o autor está falando. Eu assisti o jogo, você foi gandula, foi juiz, você ajudou. Eu assisti ao jogo, você viu o jogo. Então como é que eu vou saber interpretar um texto, ler um texto, marcar lá a resposta correta se eu não sei umas coisas mínimas como essas? E aí a gente precisa atentar principalmente à classe gramatical. Claro que a parte básica é a sintaxe, mas a parte da morfologia, ela é fundamental. Exatamente porque a Federal do Paraná vai colocar lá uma questão de concordância nominal, concordância verbal. Vai envolver isso. Daí, se eu não sei, classe gramatical fica complicado. Se eu não sei sintaxe, complica mais ainda.
Classe gramatical, alguém pode me falar uma? Verbo. Verbo. Verbo é uma classe gramatical. Tá? Outra classe gramatical? Adjetivo. O que mais? Substantivo, numeral, pronome, advérbio, preposição, conjunção, artigo. Muito bem. Qual é a classe gramatical mais importante? Quem é o cara das classes gramaticais? É o substantivo. O cara das classes gramaticais é o substantivo. Por isso eu coloco sempre o chamado núcleo substantivo. A gramática coloca como núcleo nominal. Eu acho que até na minha apostila eu coloquei núcleo nominal. Mas como tudo que não é verbo é nome, a gente acaba confundindo. Porque adjetivo é nome, substantivo é nome, pronome é nome, advérbio é nome. Então, por isso que eu coloco o núcleo substantivo. Por quê? O substantivo é o cara, porque ele atrai 4 classes gramaticais. Olhem só. O artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo. Ó, 4 classes gramaticais. Então, só aqui eu já tenho 5 das 9 que eu preciso saber, certo? Olha lá. O substantivo, que é o núcleo, que atrai artigo, pronome, numeral e adjetivo. E tem uma expressão chamada locução adjetiva. Locução adjetiva. Então são 5 classes gramaticais só aí. O substantivo, o artigo, o pronome numeral e o adjetivo. Bom, quem é o artigo? O artigo é a menor classe gramatical que existe. Nós só temos os definidos, os as e os indefinidos. Uma, uns, umas. Só temos isso. Então é a menor classe. E o pior, ele é um parasita. O que é um parasita? Um ser que vive de outro ser. Se o outro ser morre, ele morre junto. Esse é um parasita. Por quê? Se eu não tenho substantivo, eu não posso ter artigo. A vida do artigo é em função do substantivo. Ele inexiste. Eu não posso colocar um artigo numa frase se eu não ter nessa frase um substantivo. Então, olha só. Eu posso falar o menino. Menino é o quê? Menino é o quê? Substantivo. E o que é? O artigo. Então eu tenho aqui o artigo ligado ao seu substantivo. Eu posso falar esse menino. O que é esse? Pronome. Então eu tenho o pronome ligado aqui ao seu substantivo. Eu posso falar primeiro menino. O que é primeiro? Exatamente. É o numeral ordinal. Aquele que põe em ordem, né? Então está aqui o numeral ligado ao seu substantivo. Eu posso falar aplicado, menino. O que é o aplicado? É o adjetivo ligado ao seu substantivo. Agora vejam o que acontece. Se eu escrevo meninos, o que acontece? Os meninos. Se eu escrevo meninos aqui, o que acontece? Esses meninos. Se eu escrevo meninos aqui, o que acontece? Primeiros meninos. Se eu coloco meninos aqui, o que acontece? Aplicados meninos. Isso se chama concordância nominal. Há 2 possibilidades. Ou você entende só isso, ou você decora todas as regras. Dá um livro. Dá um livro só de regras de concordância nominal, dá um livro sozinho. Como até hoje nós só decoramos regras e nunca aprendemos nada, então se liga a isso. Toda palavra que se liga a um substantivo concorda com ele número e gênero. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Isso quer dizer que só vão variar artigo, pronome, numeral, adjetivo. Só essas palavras. Eu só posso mudar uma palavra para o feminino, para o plural, para o masculino, para o singular, se ela se ligar a um substantivo. Então, se eu não sei como escrever uma palavra, se ela vai ficar no plural, se ela vai ficar no singular, o que eu faço? Eu olho a que palavra está ligada.
Se ela estiver ligada a um substantivo, ela tem de concordar com o substantivo. Pronto, acabou. Isso se chama concordância nominal. Mas, se você quiser, lá no final da apostila, tem um monte de regras lá de concordância nominal. Não ajudou em nada até agora, não vai ajudar em nada, mas tem cara que acredita. Eu vou decorar aquilo. Nem perca seu tempo, aprenda isso. Aprenda isso. Muito bem, quando a gente fala de artigo, pronome numeral, adjetivo, a gente está falando de análise morfológica. Análise morfológica. Vamos falar um pouquinho do adjetivo? Gente, o adjetivo faz o que mesmo? Qualidade. É isso? O adjetivo qualifica. Esse é o que a gente sabe de adjetivo, né? Qualifica. Mas o adjetivo não só qualifica. O adjetivo, ele tem função de qualificar, sim, o substantivo a que ele se refere. Mas também indicar o estado de ser. Também indica o estado de ser de um substantivo. E é aí que muita gente erra concordância nominal, porque confunde o adjetivo com o estado de ser com o advérbio. Como se fosse um advérbio de modo. E advérbio não varia. E adjetivo varia. Daí o cara acaba marcando uma questão errada, pensando que é um advérbio, achando que ele não tinha que variar. Então, o adjetivo também indica o estado de ser de um substantivo. E também caracteriza. Então, vejam, eu tenho 3 funções do adjetivo. Qualificar, indicar o estado de ser e caracterizar. Tá? Caracterizar o substantivo. Quando que o adjetivo caracteriza um substantivo? Quando ele indica o tipo de substantivo. E é aí que muita gente desconhece a locução adjetiva, ele nunca aprende. Por quê? Porque se eu falo locução adjetiva, veja que está na mesma linha do adjetivo, o que uma locução adjetiva faz? A mesma coisa que o adjetivo faz. Só que não existe locução adjetiva que qualifica. A locução adjetiva ou indica o estado de ser ou caracteriza. E como a gente só aprende aquilo, a gente nunca aprende a identificar uma locução adjetiva. Aí mais, a Federal do Paraná tem uma mania de colocar às vezes o pronome relativo cujo. O cujo. E é o pronome relativo cujo que substitui a locução adjetiva. Isso quer dizer, se eu não sei locução adjetiva, eu não sei usar o pronome relativo cujo. Ferrei-me. Eu não posso perder nenhuma questão. E como são 5, o que acontece? A gente vai ter que abrir um leque grande. Dessas 5, podem cair 3 de textos, 2 de gramática. Mas podem cair 5 de gramática e trabalhar em cima do texto. Essas são as possibilidades. Por exemplo, se fossem 10, eu poderia dizer para vocês 6 de texto, 4 de gramática, que é a prática comum da Federal. Se fossem 20, 7 de texto, 13 de gramática. Mas são 5. Entende? Então a gente vai ter que fechar mesmo todo o leque aí, ver as possibilidades, porque eles cobram crase, concordância verbal, concordância nominal, uso dos pronomes relativos, a parte de texto. Já é um monte de coisa para chegar aí. Tá? Muito bem. Uso de pronomes, inclusive, né? Tá aqui. Então eu falo assim, ó, água marinha. O que é marinha aqui? É um adjetivo. Então, está ligado à palavra água. Mas eu posso falar ao substantivo água, mas eu posso falar água fluvial. Fluvial é um adjetivo. Está ligado ao substantivo água, certo? Agora, em vez de falar água marinha, eu posso falar água do mar. Do mar não equivale a marinha? Então é uma locução adjetiva. Uma locução adjetiva. Água fluvial é água do rio.
Fluvial não é um adjetivo? Então, do rio é uma locução adjetiva. Não é o tipo de água. Vejam, esse é o adjetivo caracterizador. Marinha, fluvial, pluvial, água da chuva. Azul celeste, azul do céu. Animal terrestre, animal da terra. Vejam, é o tipo de adjetivo que caracteriza, que indica o tipo. Então, se caindo o pronome relativo vai substituir uma locução adjetiva, então eu posso concluir que a locução adjetiva é aquela que indica o tipo do substantivo a que se liga. Mas, às vezes, você não vai achar do mar, marinha, do rio, fluvial lá, os caras não facilitam o negócio. Isso aqui você acha em qualquer apostila e livro de gramática, porém uma tabela imensa lá, de vários tipos de locuções adjetivas. E são elas que não caem. Exatamente as que estão no livro, são as que não caem. Vai cair uma locução adjetiva que você nem sabe. Você olha assim, meu Deus, o que é isso? Dá um desespero no cara. Vai procurar o adjetivo e não existe. Há locuções adjetivas que o seu adjetivo ainda é escrito em latim. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, asas de fogo. De fogo, asas ígneas. Ainda é latim. E ficou dessa forma. Tanto que nós usamos sem saber. Né? Mas para vocês terem uma ideia, não vai achar. Então, como que eu posso fazer para perceber uma locução adjetiva? Simples. O mar tem água ou não tem? O rio tem água ou não tem? Então ela vai indicar posse ou ação. Por exemplo, amor paterno, que está lá nos livros também. É a mesma coisa que amor de pai. Vamos colocar de pai em genérico. O pai tem amor, mas o pai também ama. Então vejam, o pai ama, indica ação. O rio tem água, indica posse. O mar tem água, indica posse. Então se eu tiver dificuldade, é só reparar se a expressão que está ligada a um substantivo, se ela indica posse ou indica ação. Se indicar isso, é uma locução adjetiva. Então é o termo que indica posse ou ação. A locução adjetiva com relação ao substantivo em que está ligado. Certo? Então não é uma coisa do outro mundo. Mas é um saco. Né? Pô, tem que estudar português, quinta-feira pela manhã. Eu podia estar em casa. Vadio. Quer passar no negócio e não quer estudar. Não quer fazer sacrifício. O professor bate aqui, o cara se assusta lá. Aí, tá vendo? Vai pra guarda ainda. Tem que ser jogar no chão e já puxar a arma, cara. Ô, que foi isso? Onde tá isso? Não. Agora eu gosto dessa interação. Professor-aluna. O professor bate aqui, a aluna sente lá. Ai, teacher, de novo. O problema é quando eu bato aqui, o aluno... Mas gosto é gosto, não se discute, né? Eu tenho uns colegas aí que tem uns gostos estranhos aí. Veja o Ricardo, ele só engrossa a voz quando entra no curso. É, aquele professor gordo. É, não pode tropeçar, que ele sai rolando, ainda mais aqui, ó, Iguaçu aqui, ó, ele já anda direitinho, já assim, porque se ele cai, ele vai embora. Você tem que jogar uma corda, um laço, laçar o cara e segurar, porque ele vai embora, vai parar lá no correio, lá embaixo. No início da Iguaçu lá. Daí ele chega aqui e engrossa a voz, né? Quando ele sai aqui, ai, graças a Deus, não preciso disfarçar mais. Eu falo para ele, você é muito infeliz, Ricardo. Saia do armário. Assuma. Hoje em dia é normal, né? Hoje em dia é normal. Mais nada. Ei, para com isso, tá achando o quê? Fica brabo uma semana comigo ainda, sem falar. Tudo bem que pode ser, mas se é afetado e fofoqueiro é uma desgraça, né, cara? Porque ele é ainda por cima, é fofoqueiro e afetado. Fica brabo. Pode ver quando as meninas fazem pergunta para ele, o que ele diz? Ah, meu Deus, eu mereço. Agora, se é um menino que faz pergunta para ele, diga, meu querido. Já repararam? Quando o homem pergunta, ele fala, diga, meu querido. Pode reparar, ele fala isso mesmo. É verdade. Mas chega com aquele vozeirão, né? Parece macho, assim. Gosto é gosto, não se discute, pessoal. Tá? Não tem problema aí, você que é. Negócio sem problema. Vamos trabalhar com uma tonfa na mão. Né? Todo mundo quer pegar na arma aqui, né?
Vamos ver seu estado psicológico lá. Vocês sabem que tem muito guarda municipal que não tem arma. É feita avaliação periodicamente. Eles não dão a arma. E tenho alunas aqui que fazem hoje PF, né, ou para PRF, que são da Guarda Municipal, que é da Guarda Municipal. Ela fala, França, eles não me dão arma, me acham meio louca. Eu falei, mas você é louca. Colocar uma arma na sua mão, tá louco? Quem é o louco que vai dar uma arma para você? A guarda não. Muito bem, vamos lá, continuando então. O que nós estamos fazendo aqui? Uma análise chamada morfológica. Tá? Quando eu falo substantivo, artigo, pronome, numeral, eu estou falando de análise morfológica. E vejam bem uma coisa. O que eu tenho que lembrar disso que eu falei aqui? Que o substantivo é o cara. Por quê? Ele atrai 4 classes gramaticais, artigo, pronome, numeral e adjetivo. E uma expressão chamada locução adjetiva. E ainda por cima é o responsável pela concordância nominal. Fator mais importante. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. E isso tem que saber. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Beleza? Muito bem. Eu vou apagar então. Já sabe esse negócio. Eu vou apagar. Existe uma análise chamada sintática. Vocês já ouviram falar isso, né? E odiaram, né? Quem é que não odiava a análise sintática? E é a coisa mais fácil do mundo. Coisa mais fácil do mundo. Análise sintática. Vejam aqui, ó. Os rapazes fugiram. Os rapazes fugiram. Posso pôr um ponto nessa frase? Vocês entendem o que está escrito? Todo mundo entende? Eu vou pôr ponto. Então tá. Análise morfológica. Os, o que é? Os é artigo. Rapazes, substantivo. E fugiram. Verbo. Então nós fizemos uma análise morfológica. Daí eu pergunto, quem fugiu? Os rapazes. Quando eu faço a pergunta antes do verbo, eu vou identificar quem da oração? O sujeito da oração. Então agora eu fiz uma análise sintática. Veja, os e rapazes, artigo e substantivo, morfologia. Agora, os rapazes é sujeito, sintaxe. Então o que é a sintaxe? É indicar a função das classes gramaticais em uma oração. O que o artigo faz, o que o numeral faz, o que o pronome faz, o que o adjetivo faz, o que o substantivo faz. E isso é análise sintática. Agora, dizer que artigo, pronome, numeral, adjetivo é análise morfológica. Eu repare uma coisa. Eu tenho o sujeito e o verbo da oração. Só. E entendi, não entendi? Isso quer dizer, então, que eu tenho um verbo que não pede complemento. Verbo que não pede complemento é verbo intransitivo. Basta ele o sujeito e eu entendo o que está escrito. Quando eu tiver só o sujeito e o verbo e entendo o que está escrito, eu tenho um verbo que não pede complemento, chamado de verbo intransitivo. Certo? Não sei não. Estou desconfiado. Estou desconfiado. Muito bem, vou escrever outra frase. A velha casa caiu. O que é o A? Artigo. Velha. Velha é adjetivo. Casa. Substantivo. E caiu. Verbo. Fizemos uma análise morfológica. Posso pôr um ponto nesse negócio aqui? Todo mundo entende o que está escrito? Eu vou pôr ponto então. Ponto. Daí eu pergunto, o que caiu? A velha casa. Então, isso aqui é a expulsão sintática ali? Sujeito. Mais uma vez eu tenho o sujeito e o verbo e entendo o que está escrito, não é isso? Então, mais uma vez, eu tenho o verbo intransitivo, verbo que não pede complemento. Verbo intransitivo é aquele que não pede complemento. Basta ele o sujeito e eu entendo a frase.
Certo? Muito bem. Nós vimos que o substantivo é o cara das classes gramaticais, porque ele atrai 4 classes gramaticais, artigo, pronome numeral, adjetivo, e uma expressão chamada locução adjetiva. E ele é o responsável pela concordância nominal. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Quem é o cara da sintaxe? Porque na sintaxe nós temos sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto nominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, agente da passiva, temos aposto, temos vocativo. É um monte de coisas, né? Quem é o cara da sintaxe? É o sujeito. É o sujeito. Porque quando eu não consigo entender uma oração, porque normalmente os textos que são escritos por aí, os caras escrevem tudo invertido. Em vez de começar com o sujeito, direitinho, o verbo, depois complemento do verbo, não, eles começam com o verbo. Começa com um advérbio, coloca o sujeito lá no final da frase. E é isso que dificulta muitas vezes o entendimento que o autor está falando, porque está tudo invertido. Se eu consigo identificar o sujeito, eu consigo pôr uma frase em ordem. E quando eu consigo colocar uma frase em ordem, eu consigo entender o que o autor está falando. Por isso que eu digo que o sujeito é a nossa bússola. Agora tem GPS, né? Não é verdade? Queria ver andar no mato na minha época. Os caras já se perdem com GPS hoje. Imagine sem bússola e sem GPS, tem que olhar o lado do sol. Até para saber a hora, a posição. Para saber o leste, o oeste, para você identificar o norte, olhar. E ele já está torto, né? Pode ver. Ele está assim agora nessa época do ano. No verão ele fica aqui. Um pouquinho para cá, está tudo torto a terra já. Está meio cheio de gente, né? Quem é que aguenta? O pessoal só pensa em fazer filho nesse mundo. Cara, quer casar, case. Mas para com esse negócio, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Teu egoísta. Depois vira um animalzinho aí, ó. Mais um. Hoje está complicado o negócio. Case, faça sexo todos os dias, mas não tenha filho. É que depois tem filho, o que acontece? Acabou o sexo. É verdade. É melhor fazer sexo ou ter filhos? Fazer sexo, eu acho. Tem quem não gosta, né? Ui, credo, ainda bem que tem umas meninas aí, né? Que coisa nojenta. O homem é uma coisa nojenta, né? Deus, quando fez o homem, estava cansado. A Bíblia diz, Deus fez o homem e descansou. Está lá escrito. O que você faz direito cansado? Nada. Faz tudo mal feito. Por isso que deu nós assim, ó. Essa coisa feita a machado, a facão, porque o homem é feio. Concorda comigo? Você acha o homem bonito? Não. O homem é uma coisa horrorosa. Tudo que você faz cansado fica mal feito. Daí o diabo de inveja fez a mulher. Ô, gente, para desgraçar a vida da gente. Né? Come um vagão de bosta por causa de uma mulher, né, cara? Vira capacho. Ela passa e fica, né? E olha que fez da costela, cara. Carne de terceira. Imagine se tivesse feito do mignon, da picanha. A gente nem trabalharia, porque... Não é verdade, cara. Deus fez o homem mal feito, o diabo só ficou olhando, né, cara? Eu vou sacanear, vou fazer uma coisa muito melhor. Foi lá e fez a mulher. Mas vou ferrar também. Tanto que Deus criou o serviço público, né? O Jardim do Éden. Mas em serviço público tem uns caras que são vagabundos pra caramba, não trabalham, né? Por isso que às vezes querem se tornar servidor público, funcionário público. Cambada e vagabundo às vezes. Tem uns caras que trabalham sério, mas a maioria é só por Deus. Adão não foi diferente. Tanto que Deus teve de criar o serviço privado, a empresa privada, para Adão e Eva trabalharem, né? Expulsou do jardim, vão trabalhar seus vagabundos. Foi o primeiro processo administrativo que aconteceu para tirar Adão do paraíso. Era serviço público, né? E serviço privado. Tá aí, ó. Agora vocês sabem quem fez tudo isso, né? Tudo porque tinha Adão era vagabundo, cara. E se achava, né? Eu sou o cara, Eva nunca vai me abandonar, até que Eva conheceu a cobra, nem danou-se.
Vamos lá então. E a cobra nada boba chegou que disse que é uma maçãzinha. Eva, olha que eu tenho pra você. Eva já, E mulher é bicho curioso, né? E aí deu que deu. Continuando aqui. Então, verbo que não pede complemento é verbo? Verbo que não pede complemento é verbo? Intransitivo. Basta ele o sujeito e eu entendo a frase. Certo?